Seja muito bem-vindo ao OficinaCast, um podcast focado para quem trabalha no setor automotivo ou os amantes de carro. Me chamo Simão, sou proprietário de um dos maiores softwares de oficina do Brasil. E eu me chamo Diego Mensor, seja muito bem-vindo ao OficinaCast, esse é o episódio de número 19. Esse episódio é patrocinado pela Corema, autopeças, ferramentas e parafusos. Quem não conhece, entra no site, eles têm uma linha incrível de peças, ferramentas de tudo que é tipo. Os caras são monstros. E segue no Instagram também, @OficinaCast. Pô, Corema tá com um QG lá novo que a gente tem que ir lá visitar, né? Mas que se fala? O centro de distribuição. Centro de distribuição. Porra, CD, foi QG, mas é um QG dele. Pensa numa obra, né? Gigante o negócio. Monstro. Eu não sei de onde está assistindo, se é do YouTube ou do Spotify, mas se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica ligado que toda terça-feira tem episódio novo. Hoje a gente está com um participante especial aqui. Hoje a gente está com o jovem rapaz Jackson, da Stop Car Indaial, nossa vizinha aqui de Blumenau, e veio trocar essa ideia com a gente aí para falar um pouco da experiência dele, como ele veio para a oficina mecânica, como aconteceu tudo isso, que eu conheci esse cara entregando peça, né? Queria saber isso aí. Como é que caiu numa oficina mecânica, né? Mas seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo aí, Jackson. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Que nem ele falou um pouquinho, tive uma história meio conturbadora aí no meio, acabei mudando para alguns lados, voltando para a oficina, mas a oficina nunca saiu do sangue, né? Então estamos de volta, ativo aí 7 anos já. Legal. E como é que começou a Stop Car Indaial? Cara, na realidade veio uma trajetória bem antiga já. Eu comecei em auto center, né? Comecei num auto center. Eu entregava jornal e, num acaso, eu entregava jornal nessa oficina e o cara me chamou para lavar a peça. E dali começou o amor pela oficina. Aí, num período, a gente acabou mudando para Indaial, que a gente veio do Oeste. E eu acabei vindo para cá trabalhando em oficina. Aí trabalhei alguns tempos em auto center, fui para arrancada, trabalhar com carro de arrancada, com um amigo meu lá de Indaial. Aí o Kramik me chamou a trabalhar lá. Quando fui trabalhar lá, fui para a parte de entrega, que é onde que eu conheci o Mensor. Fiquei 5 anos no Kramik, 2 deles fazendo entrega de Kombi em Blumenau e 3 anos na parte de vendas de peças lá. Uhum. Aí é onde que eu e minha esposa acabamos decidindo voltar pro ramo de oficina, onde que a gente acabou abrindo a Stop Car. Que legal. Legal. E quanto tempo faz quanto tempo tu veio do Oeste para a região aqui? E aqui, antes de chegar ser entregador lá, tu trabalhou na tua oficina antes ou não? Trabalhei num auto center. Quando eu vim morar para cá, na realidade, eu trabalhei num auto center. Essa época do jornal foi aqui já ou foi não, lá? Foi lá. Eu, bem sincero, abandonei o colégio para viver o sonho da oficina. Então, tipo assim, só que acabei estudando bem mais depois, né? Sim. Mas quando eu vim morar para cá, eu fui focado para trabalhar em oficina também. Aí acabei trabalhando no auto center, que antigamente era Pneus Rio, hoje nem existe mais. Aí de lá, eu saí dessa oficina, fui trabalhar na Breithaupt, que o cara montou uma representação da Breithaupt dentro dessa oficina. Acabei trabalhando um tempo de vendedor para ele ali, ele fechou a representação, voltei para a oficina dele e daí depois eu saí e fui trabalhar com um carro de arrancada daí. Aí com preparação e tal, trabalhei 1 ano e pouco com preparação. Aí o Júnior do Kramik me chamou para trabalhar de vendedor lá. Mas o que deu assim na tua cabeça? Você estava trabalhando em mecânico e aí foi para trabalhar lá dentro de vendedor aí? É que assim, todo final de semana tinha corrida. Tipo, eu não tinha mais vida. Lá eu começava, 5 horas da manhã e nós ia até meia-noite, 1 hora. Ia pra arrancada de quinta, voltava de domingo, de segunda. Então, vida era zero, né? Aproveitava quando ia pra arrancada e coisa que eu não quebrava o motor, que virava a noite trocando e tal. Aí, por isso eu acabei optando um pouquinho trabalhar cansou daquela... Aí pegou nojo no começo, né? Isso. Porque normal, às vezes, é tu só sair e ir pra outra oficina ou pra uma concessionária, alguma coisa assim, pra trabalhar um pouco mais tranquilo, né? Mas eu vou dizer pra ti, cara, que oficina é vício o negócio, cara. Porque... Bom, tu é um caso à parte, né, que não voltou, né? Mas assim, eu gosto. Mas são muitos, cara, tu não voltou porque tu se achou... O que eu já falei pra ti? Vamos abrir a oficina junto? Não, vamos abrir. Então, pois é o que eu tô falando, então nem é um caso à parte, vai voltar pra oficina. Porque, cara, é um negócio que pode ver, velho. Eu conheço gente que foi pra oficina, saiu fora, trabalhou de qualquer outra coisa, volta pra oficina. E experimenta da graxa, não adianta? Não adianta. Experimentou uma vez, tomou um gole de gasolina, acabou. Tomou um gole de gasolina, acabou, deu uma borfada ali, já era. É porque eu acho que é a experiência, né? Tu tá ali, tu meio que se ferra bastante, só que é satisfatório quando
tu resolve o problema, tu vê o problema sendo resolvido realmente, e aí tu pode dar uma volta com o carro, claro que tem aquela volta que tá vendo para ver se tem uma falha, alguma coisa, mas sempre tá andando com um carro diferente, e quem trabalha nesse setor gosta de carro, independente se for, tu tá andando lá com uma Brasília velha, né, ou tá andando com Porsche, vamos dizer assim. Todos os carros tu vai gostar de dar uma voltinha ali pra ver e vai voltar de volta. E o mecânico, eu acho que ele gosta desse fluxo, eu acho, né? Mas eu gostava muito desse E também fluxo não tem tanta. Eu acho que o serviço é muito dinâmico, sabe? Não é uma coisa, é a Isso, mesma muda. coisa, assim, muda sempre. Às vezes pega o mesmo problema, o mesmo serviço e a forma de Acho que condução e a forma de não fazer. sei quando é auto center. Eu acho que auto center ela É mais repetitivo, né? repetitivo, monta pneu, suspensão, é sempre a mesma coisinha assim, né? E na, tipo, concessionário que o pessoal acha que é um pouco repetitivo, não é, porque tu vai lá, defeito, diagnóstico, tem que fazer, é extenso às vezes coisa de diagnóstico, porque aí tu tem que passar para a fábrica, provar para a fábrica o problema, e se for o problema elétrico mesmo, acabou, você tem que fazer um laudo para eles, para mostrar que veio errado. E na oficina tu acaba tendo toda, que nem Isso. o mentor falou, tu acaba tendo toda hora, tu tá fazendo uma coisinha diferente, querendo ou não, né? Mesmo que for a mesma coisa, mas tu acaba, não, peraí, eu consigo fazer assim, assim, vai mudando toda hora. A condução é diferente, né? Tipo, dá um pepininho aqui, tem que agir de uma forma, da outra. Isso que acaba sendo melhor, eu acho, a parte de oficina. E depois lá dentro eu tava trancado, né? Quando eu saí da Kombi, tava direto na rua, direto, conversava com todo mundo, tava toda hora em todo lugar diferente, e lá dentro eu acabei ficando trancado, acabei sentando numa cadeira na frente do computador, e era um negócio que eu nunca tinha feito na minha vida, ficar trancado dentro de uma sala. Aí foi, e aquilo lá foi acabando me deixando doente. Aí até chegar um ponto da minha esposa ver, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Ela chegou, não, tu não queria tanto abrir uma oficina, então vamos procurar. Cara, e foi engraçado, assim, a gente sentou de noite, começou a olhar, achamos um galpão, no outro dia, imobiliária, tinha um amigo meu que trabalhava na imobiliária, mandamos pra ele, não, já que está disponível, então é nosso. Tudo é como tem que ser. Cara, assim, daí fala com outro, já um tem ferramenta para vender, o outro aqui, aquilo, e cara, e foi se ajustando de uma forma que, graças a Deus, se encaminhou. Começou a se encaminhar, no começo deu muito certo, além do que a gente imaginava, como eu tinha comentado com o Mensor, a gente teve alguns problemas. Imagina, cara, a gente saiu assim, era um cara assalariado, minha esposa assalariada, de repente a gente abriu a oficina e explodiu. Eu fechei a oficina no primeiro dia com um carro, no segundo com 40. Estava, cara, por mim estava por cima, nossa, estourei. Aí começou a gente teve alguns problemas, que a gente trabalhou para uma empresa que acabou deixando a gente na mão, acabou não pagando alguns compromissos com a gente, e a gente acabou se afundando um pouco. E essa empresa, certamente, ela tinha grande participação no resultado de vocês, né? Desses 40, provavelmente, se não 100%, mas uns 90% seria dele. Né? Uns 90% a 95%. Por isso que eu sempre digo, cara, o cara, às vezes, se aproxima da gente, empresas, pessoas que têm bastante carro e que pode dar um faturamento bom para a empresa, e eles acham que a gente precisa abrir as pernas, no popular mesmo, para poder abraçar o serviço. E eu não acho nem um pouco de vantagem tu se entregar isso. Não é sadio, né? Uma coisa que não é saudável, porque tu vai acabar fechando negócio que tu não pode fechar, porque é preço que tu não consegue atender. Outra coisa, tu vai deixar de atender vários clientes que tem 1, 2 carrinhos para atender esse cara que vai ter um monte de carro, que se ele sair, ele te leva uma fatia... o que eu ia falar, né? Tem um conhecido meu que ele tem empresa de software, e até quando eu conheci ele, que a gente começou a conversar assim, ele atendia só uma empresa grandona aqui de Blumenau. Aí eu falava pra ele assim, mas tem um sanguessuga deles. Mas como sanguessuga se eu tô trabalhando certinho? Eu falei, não, cara, é porque tu tá lá acopladinho lá neles lá assim, só tirando um pouquinho de sangue lá deles, assim, sugando um pouquinho, e eles estão deixando. A partir do momento que eles veem que tu tá crescendo demais e faz mais sentido eles terem outro ou ter coisa interna deles lá, eles vão fazer assim... Exatamente. E eles fazem isso direto. E aí, tipo assim, aí ele começou a perceber isso aí. Hoje ele, tipo, antes a receita dele era 100% dessa empresa, vinha o cliente dessa empresa, né? E hoje, cara, ele divide, assim, eu acho que ela representa uns 30%, mas pelo menos já é bem menor que antes. Já assim. é bem melhor. Foi o que aconteceu comigo. O cara achou que eu tava cobrando demais, que eu tava ganhando demais em cima das coisas dele. Ele acabou pegando um cara, montando uma oficina dentro do negócio dele e simplesmente de uma hora para outra. Bem isso não. Foi lá e montou dele lá dentro. E daí te deixou a ver navio. Deixou a ver navios. Aí o Jacques estava ganhando um dinheirinho bom, bem mais do que de funcionário assalariado.
derretendo Parceiro. na praia. Já comprou um carro rebaixado, no mínimo. Não é rebaixado, mas Não? comprei um carro. Um carro bom. Bom, E acontece isso, cara, todo dia. é que a gente sempre pensa, pô, tô bem. É. Por que eu não vou poder dar um conforto melhor pra minha família? É isso aí. Cara, tava eu e minha mulher. Minha mulher abandonou o serviço dela como eu abandonei, ela abandonou também. Tanto é que minha mulher trabalha com... A gente é sócio. Sim. Eu e minha esposa somos sócios. Então, assim, a gente acabou... E ela já foi junto contigo na sociedade desde a primeira, lá atrás. Desde a primeira, sempre foi. Tipo assim, hoje o que a gente tem, eu agradeço a ela. Porque ela que não deixou eu... Não, vamos desistir não. Vamos pra frente. Vamos continuar. Tanto é que pra gente se levantar, a gente não contou nada pra ninguém. A gente ficou quieto e foi sozinho. Foi renegociando as coisas, negociando. E hoje, graças a Deus, cara, estamos indo cada vez melhor. Tanto é que hoje estamos com a casa nova lá, com uma estrutura bem melhor já. Legal. É, Isso. você ficou bonita. Não sei como é que era antes, mas, meu, show de bola, tá? Não, antes era muito pequena, cara. Tipo, era pequena assim e não tinha espaço para organizar a oficina do jeito que a gente gosta de trabalhar, né? Agora já, graças a Deus, ali... E daí lá deu essas coisas de errado, mas daí vocês conseguiram se reerguer, começar a se reerguer lá mesmo. Lá mesmo. E depois foram criando o corpo pra sair Isso. fora. É, a gente começou a falar com o pessoal que era dono do galpão e tal, começou a conversar com o pessoal, né? Acabou tendo alguns processos no meio ali, porque como a gente tinha mais funcionários, a gente não dava conta de pagar tudo, teve que mandar embora e tentar fazer um acerto. Teve gente que aceitou, teve gente que simplesmente, né? Foi uma situação bem difícil mesmo. Bem difícil. Mas, graças a Deus, assim, que nem a gente sempre diz, Deus em primeiro lugar. É isso aí, cara. Vamos pra frente. E foi. Muita gente falando, não, desiste. Quando começaram a descobrir como é que tava a situação. Desiste, vem de fora e tal, não. Mas não tem muito ouvir, porque o pessoal vai falar pra tu não fazer, o pessoal vai falar pra tu desistir, o pessoal assim, mas não É, cara, e assim, aí o que tu passou, muita gente tá passando hoje, Sim. já passou, ou... Eu te sei, cara. Fica vibrando, pessoal. Fica vibrando. Aí eu não sei se tá captando no microfone aí. Ou então, e assim, é interessante compartilhar. Eu sei que às vezes o cara não quer nem... Eu passei por situações também difíceis, e eu falo abertamente. Todo mundo passa no começo da Porque empresa. isso aí, eu acho assim, ó, todo mundo que vê a gente, ou que quer chegar em algum lugar, seja ele qual for, tem que andar com pessoas que estão indo nesse mesmo lugar, ou que estão lá, ou que estão voltando. Porque tudo tu vai pegar uma... Porra, agora é filosofia animal, né? É. Caramba, hein? Tu tá louco? Gravou isso aí, ô jovem? Tá Então, gravado, bom. tá gravado. O jovem tá aqui atrás, o Nicolas Cage. Nicolas Você Cage. não conhece ele? É bonito, hein? Vou fazer um stories com ele, nosso menino de ouro. E aí, cara, pra tu pegar o que tu deve fazer, o que tu não deve fazer, por exemplo, hoje tu já sabe muito mais do que não fazer pra não entrar naquele... Isso aí. Então, hoje a gente tenta procurar, peraí, tô indo para aquele lado, não. Vamos ver o que tá dando, vamos pro outro lado. Então, hoje a gente já tem outro pensamento. Então, hoje a gente já tá, a oficina tá lá funcionando. Não tá ainda do jeito que eu quero, que é com o pessoal que precisa ainda tá na parte de escritório e coisa, para eu e minha esposa poder estar 100% fora, mas já tá rodando muito melhor do que rodava lá Já atrás. tem mecânico lá a mais com tudo? Sim, eu tô com 3 mecânicos, legal. daí mais eu e mais minha esposa ainda. Legal. Então, tipo, tá evoluindo, graças a Deus, tá indo no rumo certo agora, né? Então, a gente também tá migrando um pouquinho para mexer com os carros um pouquinho melhor também já. Eu vi agora, tá ali premium, né? Aham. Esse prêmio, na realidade, assim, não é só pelos carros melhor, a gente, por causa do serviço prêmio, a gente joga muito isso. A gente atende, não interessa, o cara chegar lá com um golzinho ou chegar com uma BMW, ou chegar com um Porsche, a gente vai atender da Só mesma tem uma forma. diferença, né? Tem que estar disposto a investir, né? Isso aí. E a pagar pelo valor entregue no serviço. Né? Isso aí. É isso. Trabalhar com aquela qualidade que a gente sempre E em procura. Indaial tem público para prêmio? Tem. Essa que é a Não- ideia, assim, né? Aham. Porque Indaial, o pessoal, não sei se vai conhecer, mas Indaial é uma cidade pequena. Ele até brincava, né, que Indaial, Gaspar, são bairros de Blumenau. né? Quando eu vim morar pra cá, o pessoal falava muito isso. né? Mas era, antigamente era, né? Mas tem espaço, né? Tem bastante. Tipo assim, não aquela loucura, mas assim, hoje, por causa do Instagram, a gente acaba agregando caros de toda a região, Tem né? tudo ali, né? Isso. Timbó, ao redor, Eu atendo O Blumenau. Instagram vai longe, né, cara? Vai. Eu atendo Blumenau, tem gente do litoral que vem fazer serviço comigo, cara. Tem gente de Rio do Sul que vem fazer serviço comigo. Então a gente acaba atendendo uma região bem Isso é grande. interessante, né? Porque aí o cara que tá lá em outra cidade, ele não é impactado às vezes por causa da rede social e de outra oficina que às vezes existe já lá na região dele também e vem pra conhecer uma porque ele viu na internet, viu que tá se apresentando, tá dando a cara a tapa. Porque hoje a internet isso aí tem que dar a cara a tapa, né?
Por isso que desde o começo eu sempre dei a minha cara a tapa também lá no grifo, sempre foi isso aí. Eu lembro também que sempre postava Sim. as coisas também desde o começo. Eu comecei agora, né? Eu sou um bebê, isso aí. Mas vou dizer pra ter que dar um resultado muito bom. Eu acabei de ver um vídeo teu, cara, narrado, achei bem legal, porque é bem o padrão que o pessoal gosta hoje. É? Né? Tanto é, eu também não faz muito tempo, faz o quê? Uns 3 anos que eu comecei a gravar vídeo, depois de um curso que eu fui no Formento. Que eu fui até o Formento foi um dos caras que me ajudou no começo, quando ele deu tudo, o Formento veio trabalhar comigo lá. Ele ficou um tempo trabalhando comigo, me dando uma mão. E o Formento me incentivou a começar a gravar vídeo num curso que eu fui lá na oficina dele do Marinho. Aí é onde que eu comecei, não, grava vídeo. E dá uma grava vergonha, vídeo. né, cara? Dá, cara. Meu, Dá no vontade de começo, tirar a cabeça do cu de uma vaca, velho. ou no Meu começo Deus do céu, apagava cara. algum, né? No Tu, começo. não, tu grava 70 pra utilizar meio. É. Aí depois tu grava mais 70, utiliza outro meio e faz um vídeo. Aí as funcionárias vão lá gravar vídeo e elas têm lá 1 hora, elas têm que gravar 7 vídeos. Né, Jennifer? Aí, ó. Dá pra gravar. Em 1 hora eu gravo 20. Não sei se vou aproveitar algum, mas o que eu gravo, eu gravo. Tô puxando o saco já dela já. É, tu tá puxando a sardinha, né? É. Daqui a pouco eu mando a metade da folha pra ti lá no livro. Ô, Da Stephanie tem que mandar já, né? Porque ela tá cuidando do podcast junto. mas cara, Instagram, eu comecei agora, o meu mesmo comecei agora, foi em janeiro, foi, cara. Janeiro, fevereiro, foi. E o da oficina eu comecei ano passado. Mas dá um resultado muito bom. E só que tem que se atentar a detalhes, né? Porque, tipo, às vezes tu mostra alguma coisa ali e a pessoa vem por aquilo. Sim. E daí se tu não entrega aquilo, aí pau. É o que a gente foca muito. Exatamente. Tem que ter muito processo tem né, que na ter oficina, muito processo. hoje em dia. Que nem a gente que tem funcionário, eles têm que estar cientes que é aquilo ali, tem que fazer daquela forma. Não existe Metodologia, outra. né? Então, isso também foi um negócio que eu implantei, depois que a gente deu tudo que deu, que a gente mudou também e tal, isso foi um negócio que eu levei meio a sério lá dentro da oficina. É aquilo lá, eu faço reunião, antes eu não fazia reunião com eles, agora eu faço toda semana. É que no começo dói, parece, assim, né? Tu começa, até pra gente, porque a gente era funcionário. Eu era funcionário, tu era funcionário, todo mundo era funcionário. Tu chega a começar a falar assim, ó, pessoal, vamos fazer a reunião, vamos falar das metas, dos objetivos, das coisas boas, das coisas ruins, que tá vindo, como vai ser. Tu começa, tipo, cara, eu tenho que planejar isso antes, eu tenho que escrever o que eu vou mais ou menos roteirizar aqui, né? E é difícil, né? Dói isso no começo. Nas primeiras tu faz sem nada na cabeça, só vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui. Não, mas é verdade. Eu sou muito do... Eu não faço muito roteiro, assim, sabe? Faz roteirizar de tópico, assim, né? Tipo, isso me atrapalha, assim. Se eu escrever, por exemplo, tópico até funciona, mas deve ter umas 2, 3 palavras em cada um. Porque senão... Não, mas eu tô falando roteirizar pra tu ter uma rota, sim, né? de como começar e começo, meio e fim. Pois né? senão tu se perde, Não, vai claro. falar outra coisa. Sim, mas cara, é extremamente importante esse alinhamento e reunião com a equipe, assim, porque senão... É que eles percebem aonde a empresa tá indo e aonde que eles vão também. É mais pra isso. Eu faço isso aí desde o começo, quando eu tava com um funcionário só, eu não fazia. Eu comecei a fazer isso faz uns... Porque aí o que acontece? 5 anos. A pessoa que tá lá, o teu funcionário, ela sabe que a empresa vai chegar aqui, vai fazer assim, vai ser assado. Então ele vai pensar assim, cara, então quando estiver lá na frente, se eu continuar aqui trabalhando duro, eu vou ter mais oportunidade, lá na frente eu vou crescer mais. Oi, desses funcionários que estão contigo hoje, tinha algum daquele tempo? Não. Saiu tudo? Saiu tudo porque... Ficou só tu e a mulher? Só eu e a minha mulher, daí o Formento que veio trabalhar comigo, ficou um tempo me ajudando lá. O Formento acho que ficou 1 ano lá comigo. Aí depois ele montou a oficina. Tanto é que eu queria que ele ficasse na oficina, né? Mas daí ele já tinha comprado as coisas para montar a oficina dele e acabou indo para a própria. E daí a gente contratou um outro menino, acabei... já era um menino que sabia, eu contratei mais um que não sabia nada. Daí esse eu ensinei, virou minha cria, já tá há 4 anos comigo lá. E aí depois disso... Agora só... E daí peguei gente de fora, já que trabalhava também e tá lá. Legal. Mas assim, cara, funcionário para nós lá foi bem complicado, tá? Por causa como a gente estava subindo de volta, o pessoal ficava tudo meio com receio, vinha, trabalhava um tempo e saía. Daí a gente começou a mudar muita coisa, botar muito procedimento, muitos negócios, o pessoal corria. O pessoal era muito aquele jeito assim antigo que, não, tem os vícios assim. É complicado, né? Então... tu pegar pessoas que não são acostumadas a trabalhar com processos, seguir processo, padrão, cara, para virar essa chave, bicho... Tanto é que passou 19, né? Em 7 anos passou 19 funcionários lá na oficina. Mas hoje tu tem mecânicos que são muito mais velhos ou são mecânicos mais novos que foi treinado também? Mais novos. Esse é o resultado certo que dá.
Não é processo, tem que ter mais novo porque tu consegue ensinar o processo e dizer para ele onde é o norte, né? E ele vai seguir, né? É diferente do outro que é mais velho, que ele tem lá um vício já de como ele trabalha e ele não quer nem saber, né? É bem difícil pegar um cara que... Tem até novo que não quer seguir processo, nada, trabalho de Uma vez eu tinha um funcionário... daí também não vão fazer nada. Eu tinha um funcionário, cara, que era um cara mais velho, assim, e foi na época que eu comecei a virar a chave ali, fazer algumas coisas diferentes, botar processo, enfim, trazer checklist, não tinha nada, abertura de OS no sistema, que não tinha, tudo na mão. E aí ele, o cara mais velho que eu tinha, ele tinha uns 50 e poucos anos, eu pensei comigo, agora talvez esse cara vai ser um problema, né? Cara, foi o cara mais fácil que tive, eu acho, de virar a chave, sabe? O novo dava mais dificuldade, nesse caso, do que ele. Ele tudo que levava, não, tudo bom, tudo certo. E fazia. É um cara que gostava, talvez, de trabalhar contigo, eu gostava. Ficou do tempo, saiu por outras questões, assim, mas ficou 6 anos comigo esse cara, ao todo. E um cara, sensacional. Ele foi muito bom pra tudo que eu levava. Eu sempre consegui conduzir muito bem essa parte, assim. Quando eu vi que o cara não queria... Até hoje eu fiz uma reunião com o meu chefe de oficina da Pavazinha e nós estávamos conversando sobre isso. Que a gente tem que, enquanto a pessoa está ali disposta a mudar e a tentar trabalhar de acordo com o que a empresa quer, vale a pena esse desgaste de ensinar, instruir, mostrar. Quando ela não te traz, quando tu leva uma solução, ela não te traz um problema. Isso ainda vale a pena. Agora tem aquela pessoa que tu leva uma solução, tá, eu posso fazer isso aí mais, tá, eu posso fazer aquilo mais, e sempre mais. E tem gente que é assim, né? Tu acha uma solução e ela acha um problema para aquela solução. E daí tem pessoas que nesse sentido não vale a pena continuar, entende? Isso é verdade. Foi o que foi acontecendo com a gente. Até encaixar uma equipe boa. E assim, a gente teve também muito problema agora, porque o pessoal tudo novo. Os caras chegavam na oficina. Pô, cadê os mecânicos? Só piazada. Mas assim, a diferença é que eu ia atender o cliente. Eu ia lá, dava atenção e tal, e o pessoal me conhecia. Então eles confiavam em mim. Aí tu sabia explicar. Aí acabou que agora não. O pessoal chega lá, às vezes os caras nem querem mais nem falar comigo. Já vão direto lá com o pessoal lá atrás. Então, assim, essa parte foi ajudando bastante. Isso é bom, porque quanto mais pessoas tu botar, mais tempo vai ter pra ti, pra tua mulher e pra tua família, né? Pra poder sair, viajar, a oficina continua rodando, que nem ele fala, final do ano, manter aberto. Final do ano eu consegui manter aberto, fazer um rodízio, tá? Mas só cortando, pessoal, curte, compartilha. Eu olhei lá pra cima porque tem o horário. Curte, compartilha, segue aí a Corema, segue o programa para oficinas, Diego Mensor e Stop Car Dial. Stop Car Dial. Só para dar esse breakzinho aí, porque agora o nosso menino Nicolas Cagezinho vai botar uns negócios aqui que vai aparecer agora na tela aqui. Onde seguir aí, não sei se vai estar aqui, vai estar do lado. Não, vai passar as animações, vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal, né, Nicolas Cagezinho? Ele tá falando com certeza. Rapaz, só tá coisa boa. Só, desculpa interromper, mas é pra coisa boa. Tá tudo certo. Então é isso aí, é os processos que vai criando e as pessoas... E tu conseguindo conduzir de forma que não precisa estar lá o tempo inteiro, é sensacional. Muda completamente a vida da gente. Pode ver que nem agora, minha esposa, a gente tá com a minha pequena doente. Minha esposa tá em casa cuidando da pequena. A oficina tá lá rodando. Eu tô aqui, a oficina tá rodando. Então ela tem que funcionar. Tu não pode ser escravo do teu trabalho. Não. Isso foi uma coisa que eu aprendi depois de tanto apanhar, a gente acabou aprendendo também. No administrativo, já tem alguém ou não ainda? Não, ainda não, mas isso é o nosso próximo passo. Tem que botar duas pessoas ali dentro. Botar. Esse aí que é o nosso próximo passo agora, é isso que falta lá, alguém para fazer essa parte, para nós poder sair tranquilo, ficar uma semana, 15 dias fora, tranquilo. Tem parte de OS, nota fiscal, tem tudo, né, fazer. E não adianta botar na mão do mecânico para fazer isso, não vai rolar. Não funciona, né? Cada um tem sua caixinha ali. As pessoas confundem aquela frase de o olho do dono que engorda o gado, né? Eu concordo que é o olho, mas não sei se é as mãos. Então tu pode olhar de onde tu tiver. Se tiver um bom sistema de gestão, que nem um grifo. Com certeza. E tu consegue olhar como está o andamento da coisa. Tu consegue, o carro entrou, beleza, o que tem para fazer? O orçamento foi passado? Foi, tá aprovado? Não tá? Aprovou? Tá fazendo? Quem tá fazendo? Cara, e tu cobrar, né? Independente se tu estiver lá em Jericoacoara, né? Pode estar lá na praia. Cara, eu olha um exercício que eu fiz quando eu comecei a deixar a oficina ser conduzida. Eu ia pra casa, né? Na cara dura. Eu ia pra casa, ficava com o celular na mão. Não passava uma agulha das coisas erradas que podia dar e que dava. Com certeza. E pensei que eu tenho que resolver isso daqui, velho. E ficava em casa, cara. Sério mesmo. Porque eu pensava comigo, cara, isso tem que funcionar, velho. Sem eu estar o tempo inteiro lá
conduzindo o negócio lá certo. Ah, mas hoje é bonito de ver. Não, hoje é top demais. Bonito de ver. Mas eu fiz a mesma coisa, tá? E funcionou, cara. Funciona. É a melhor forma de tu testar. Se tua equipe funciona, se tua equipe trabalha sozinha, faz do mesmo jeito. E qualquer coisinha tu corre na oficina. Tá pertinho, né? O Flávio Augusto fez isso, né? Não sei se tá ligado. Sim, eu li o livro dele. Ele conhece o Flávio Augusto? Ele foi morar em outro país, cara. Foi morar nos Estados Unidos, cara. É porque a cabeça dele, ele já queria vender a WhatsApp. E aí ele foi pra outra, ele foi morar em Orlando, acho que foi. E aí deu tudo errado. Deu tudo errado. Aí um ano que ele ficou fora, deu tudo errado. Ele voltou, trocou algumas cabeças ali dentro, remanejou e foi embora. Como é que é o nome do livro, cara? Do Flávio Augusto? O Ponto de Inflexão, não acho. Ponto de Inflexão. Mas mas esse livro aqui ele conta a história. Cara, quer ler um livro bom e que conta a história de um cara que começou do zero, é esse livro. Do negativo ele começou. Do negativo, cara. É impressionante. O cheque cara. especial ele começou. O que faz quando o cara tem vontade, velho? Não existe nada que para o homem. É que nem nós começamos quase sem nada também. Começamos, bem dizer, não tinha nada. Graças a Deus. Uma vez, ano passado. Quer trabalhar, consegue. Ano passado eu pensava assim, pô, quero passar 15 dias fora. 15 dias longe para ver como é que vai acontecer. E peguei e fui fazer uma viagem lá pro Jalapão. Fiquei 15 dias. E era no final do mês de setembro para começo do mês de outubro. Bem na época de fechamento, assim, né? Bem na muvuca. Eu peguei e fui, cara. Só todo dia de noite chegava no hotel de noite, olhava como é que tava o andamento do serviço, tal, o que tava fazendo, o que tinha faturado, o que não tinha, o que tava agendado para amanhã, o que não tava. E foi eu, cara, bem quietinho. Só falava se me chamava. Daí eu falava que se não... E te chamava muito? Não, pouquíssimo. É isso que às vezes o início é chato, porque começa a chamar, tudo que é chamar, aí se tu vem pegar e dá porretada, né? E aí me chamava bem pouco, eu fui conduzindo, a Jennifer que trabalha comigo, eu fui passando bastante coisa pra ela já foi conduzindo, acertando muita coisa, só quando era uma coisa mais detalhe, assim, daí falava comigo, só eu podia resolver, senão... E nada era muito urgente, porque lá não pegava celular nunca, né? Então mandava mensagem pra mim hoje, tipo, pra mim só de noite, né? E, cara, bateu meta nas 2 unidades, produtividade bateu, venda bateu, tudo certo. Isso é gostoso de ver. Cara, isso é maravilhoso. Nossa, o cara vai lá em cima, né? Tá louco. E essa é a nossa intenção lá, de agora, daqui pra frente, começar mais, largar mais ainda. Eu vou botar alguém na parte financeira e deixar rolar. Vai ter que andar, pra gente poder fazer outras coisas, investir em outras áreas e continuar. A oficina não abandono jamais, não, né? Claro, nem precisa também. A ideia não é o cara fazer o negócio também e nunca mais dar atenção pra ele. Não é isso. É só ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Se não quer dar uma atenção, tu vende. Exatamente. Vende enquanto tá lá, né? Tem que ser assim. E que nem eu digo, cara, a oficina pra nós foi um sonho. Pelo menos pra mim foi um sonho. Então, tipo, desde pequeno vivi isso. A oficina vai ser lá, que nem eu quero meus filhos tocando e assim vai. Se Deus quiser, ficar muitos anos por aí. Tem que pensar sempre lá na frente, né? E esse negócio de sucessão, né? Os filhos vão estar tocando, né? Isso é um ponto bem crítico, eu acho. Né? Tem que cuidar muito bem, né? Tu é um filho que continuou ali, né? Mas é outra geração também, né? Eu costumo pensar assim, ó. Não só com filhos, mas com pessoas. Não crie expectativas. Porque a gente nunca sabe, cara. Né? Eu tenho 3 meninos, cara. Então, a probabilidade de um tocar é alta. Mas vai saber, né? Mas aí, ó, tem 3 meninos e 3 empresas agora. Eu vou conduzir para que eles continuem, né? Aí vai ser Mensor 1, Mensor 2 e ferro velho. Aí cada um vai ter que tocar. O pior é se eles começarem a querer todo mundo tocar uma só, né? Daí... Não, mas aquela uma lá da Toca da Onça lá, ela é... Toca da Onça é a entrada no negócio lá, pessoal. É a entrada da rua lá. Lá a Toca da Onça, que ela dá mais dinheiro, então aquela lá é minha, aquela lá começa assim, né? Começar a se tapear já, né? Essa que é a parte ruim, né? Que normalmente as empresas querem por causa disso, né? Quando passa de pai para filho, né? Mas eu, por enquanto, eu tô muito concentrado na minha gestão. Então, meus filhos são consequências. Eu vejo... Depois isso vai ser para daqui muitos anos. Eu vejo meu tio lá de Curitiba, onde lá do restaurante onde tu foi, né? Cara, ele tem um restaurante ali, o restaurante dele tem 27 anos, né? E os filhos dele, ele tem 3 filhos, uma menina e 2 meninos. E um menino não quis, seguir outra área. Ele foi lá, ajudou um pouco também para abrir um pet shop. Ele tem um pet shop lá gigantesco, ele aumentou, cresceu, fez tudo do mérito dele aí, né? E tem um outro primo meu ali, que aí ele cuida do restaurante junto com a irmã dele. A irmã dele fica na cozinha,
que ela é chefe de cozinha, e ele fica pra frente da cozinha. E dá certo, os dois funcionam ali. Ela tem as cozinhas dela também, né? Os ajudantes dela, e ele tem os ajudantes dele. E aí, tipo, se ele quer sair fora, ele sai, faz as coisas dele, ela também. E assim, eles ensinaram, tipo, o meu tio ensinou meio que os filhos assim: ó, o menino fica aqui na frente comigo, a menina fica lá com a mãe. E aí dividiram assim e funcionou. Aí não dá briga, vamos dizer assim, né? É meio que talvez segue processos, né? Que nem oficina, vai ter processos, então, tipo assim, vai ser dificilmente vai dar briga porque vai ter aquele processo. Seguir aquilo lá não tem. Cada um sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que fazer, né? Que nem oficina. Se cada um fazer a sua parte, não tem estresse, não tem incomodação, né? E assim, tá, nessa tua dificuldade ali, que tu falou que dificuldade financeira, teve que reorganizar algumas coisas. O que tu tirou assim de maior aprendizado não, mas o que tu foi a primeira coisa que começasse a fazer para sair daquela situação? Tipo, agora fudeu, eu preciso sair daqui e ir para cá. Primeira coisa, buscar clientes, porque eu não tinha, só tinha aquilo lá e o outro perdido, né? Tentei fazer algumas promoções, algumas coisas e negociar com os fornecedores. Primeiro passo mesmo foi negociar com os fornecedores. Chegar para eles, ó, tô numa situação assim, assim, não vou poder pagar vocês agora, mas conforme a gente vai melhorando, a gente vai voltar a pagar. Minha intenção é não ficar devendo para ninguém. A gente chegou, conversou com eles, eu e minha esposa, conversamos com todo mundo e tal, e foi negociado assim. Aí a gente começou a girar. Chegou para os funcionários, também fez uma reunião com os funcionários. Ó, tá assim, assim, quem quiser ficar não vai conseguir receber talvez no dia certo, talvez vai receber em 2 partes. Quem quiser ficar, a porta da empresa está aqui. Quem não quiser, infelizmente, eu vou ter que ir pagando conforme eu posso. Aí alguns saíram, alguns ficaram. E a gente começou a se organizar e trazer clientes novos para dentro da oficina e começou a girar. Tipo, então, de 40, eu comecei a fazer por semana 5, 10 carros. E olha lá... Fazia 40 por semana antes. 40 por semana. Esse cara te abastecia, pô, é a força do carro, né, cara? Tinha 3 lojas. Caralho. 3 lojas gigantes, tá? Gigante. Daí começou a se separar. É revendedora? É. Isso. Começou a se separar, eles tinham em 2 ou 3 sócios, acho que separaram. Aí começou a... E ele saiu do dia pra noite? Dia pra noite. Tu fornecia peça ou só mão de obra? Tudo. Esse foi o porém. Esse foi a daí, pior... Por isso que a tua dívida tipo, era gigantesca. Era alta nas... E ele nunca pagou nada? Tipo assim, pagou o que tinha pago até ali, mas ele me pagava por semana, às vezes quinzena, depende muito da quantidade de serviço. Ficou devendo? Ficou devendo. Isso é delay. Mas, cara, assim, é que nem eu falei, aquele lá de cima cobra e cobrou muito bem cobrado, então, cara, pra mim, graças a Deus, nessa parte... A gente faz aqui, paga aqui, essa ideia. E aí, fosse lá negociar as funções, eu só te pergunto tanto, porque às vezes tem gente que tá numa situação dessa, ou chegando, ou vendo, e não sabe, cara, tipo, o que eu vou fazer? Então, por isso que eu te pergunto, caso tu pudesse falar pra alguém que tá numa situação assim, o que fazer pra dar essa volta por cima, sabe? Cara, assim, ó, não nega, tá? Não nega dívida, tá? Vai lá, conversa, porque os fornecedores de autopeça, tu ir conversar direto com eles, cara, eles vão te dar uma ajuda. Eles vão dizer, não, então tá, beleza. Como é que tu pode pagar? Quando tu vai começar a pagar? Ainda mais que tu sempre teve um relacionamento bom, né? Estamos falando aqui de pessoas honestas, pessoas certas que passaram por uma dificuldade igual o Jackson passou. Porque também tem do trambiqueiro aí que se faz de bobo o tempo todo, né? Mas tem aquele um que é honesto e ele se passa... vamos dizer, se veste de trambiqueiro porque ele tem vergonha. Porque ele tem vergonha de ir lá e falar com o cara. Isso também. Aí ele se veste de trambiqueiro porque ele sai por trambiqueiro, mesmo que ele não é. Deu problema, vamos dizer assim, se ele... eu dei o problema, mas eu... Não vai abrir o jogo, por exemplo. Não vou lá falar com os caras, porque aí mesmo que eles vão me cobrar coisa, aí eles vão ficar falando, não vou vender mais. Aí ele pensa assim, não, cara, não vou falar nada, não vou pagar, eu vou pagando conforme eu posso. Né? Aí isso bem isso aí, veste de trambiqueiro. E acaba eles não veem que eles vão precisar desses caras ainda. Porque aqui na região a gente tem bastante autopeças. Só que assim, que tu pode confiar, que tu consegue comprar num preço bom e qualidade, são poucas. É isso aí. Entendeu? Então, cara, tu precisa... fechando porta, né? Isso. Tu precisa ter um bom relacionamento com esse pessoal. E tem outra coisa também, né? Essas redes de autopeça que a gente tem aqui, os caras já estão maquinados de advogado por trás. Sim. Se tu tiver um celular no teu nome, alguma coisinha lá, eles vão dar um jeito de tirar essa de ter. Se tu não pagar. Mas tu tem que ir lá e negociar coisa. Hoje em dia eles tiram o carro, tiram casa, tiram tudo. A gente foi. A gente tinha um outro carro também, tinha um carinho que a gente usava na oficina, a gente acabou dando nessa dívida de uma das lojas também.
E aí onde que a gente começou a girar e hoje a gente compra de novo no boleto, tudo. Que foi onde que daí sim que a gente conseguiu alavancar. Porque hoje teu negócio é trabalhar com o dinheiro dos outros, tu não pode trabalhar com o teu dinheiro, né? Foi uma coisa que eu aprendi. Então a gente começou a comprar no boleto e acabou aprendendo a girar no boleto e foi onde que a gente conseguiu subir depois que a gente acabou eliminando as contas. Hoje, graças a Deus, eu acho que, cara, não, é minha esposa que sabe, mas eu acho que não tem nada de que ficou de lá de trás, sabe? Hoje só o que realmente tem daqui pra frente Que bom. e assim vai. Inadimplência de cliente normal tem bastante ou tá de boa? Cara, não tem mais lá porque eu não faço mais fiado, né? Isso foi uma das coisas que eu cortei lá no começo, quando a gente deu Isso é um problema. a gente quase não conseguiu levantar por causa disso aí, tá? A gente começou a vender fiado e começou a voltar. Eu tenho 8 mil de cheque, graças a Deus que é só 8, mas eu tenho 8 mil jogados dentro da gaveta. De conhecido ainda, tá? Pessoas Mas tu conhecidas. só perde dinheiro pra quem tu conhece. Porque um cara que nunca te viu na vida, muito difícil ele vai te pedir um fiado, e se ele te pedir, tu consegue dizer não, porque tu nunca viu o cara. Sim, isso aí. Entendeu? E isso foi uma coisa que a gente cortou. E por ter cortado isso que a gente conseguiu se erguer, acredito eu, e as formas que a gente começou a trabalhar e tal. A minha esposa também se focou muito nessa parte, ó, vamos pagando aqui. Tu não te mete mais. Ela ia, vai controlando. Tanto é que dinheiro é tudo com ela. Eu não sei dizer assim, Jacques, quanto é que tem? Não sei. É ela. Eu cuido da parte ali, de atender cliente, de levar, de buscar e tal. Sempre foi essa a minha parte. Porque, como eu falei, eu nunca tive uma empresa, nunca tive nada. E sempre foquei muito nessa parte de atender todo mundo. Tanto é que fui vendedor, então deixei para ela essa parte e graças a Deus, cara, funciona muito bem. Funciona muito bem. Então, um dos motivos da gente ter levantado também foi por causa dela estar do dá lado. pra ver que funciona porque conseguiram dar a volta, né? Sim. Se não funcionasse, Não. não teria conseguido. E é o que eu digo, tem muita gente que às vezes está lá ruim, quebrado, que nem o professor falou, não sabe por onde ir. Cara, sabe por onde foca, foca, elimina. Deixa teus gastos um pouquinho, que foi o que aconteceu com a gente. A gente acabou deixando os gastos nossos, que a gente sempre fazia, cortou tudo, devagarzinho, fazendo. Uma vez por mês tirava alguma coisa, porque senão também o cara desiste. Tirava, saía, jantava, assim, mas não num moderadamente. lugar, isso. E foi indo, cara. Hoje a gente consegue sair, consegue se divertir, tranquilo, consegue criar nossa filha bem. Consegue botar a cabeça no travesseiro, de Dormir. boa, né? Dormir, isso que é importante, né? E o dono da oficina e o empresário ele tem que cuidar que despesa, cara, é que nem unha. Volta e meia o cara tem que estar cortando algumas coisas, entende? Porque tem coisa realmente que é desnecessária e que a gente, por natureza, vai indo, vai fazendo, quando tu vê, meu, pensando tudo isso com isso. Nem agora, tem um cara que pegou meu celular, acabou de contratar um plano no iCloud sem minha permissão, só botou minha cara na tela. Já arrumei uma despesa, entendeu? Mas tudo bem. 14 pila, ele vai 14 guardar as pila. fotos do filho dele, do certo, dos filhos dele, Mas da patroa, tá tudo ali agora certinho, tá tudo bonitinho. 14 pila. Mas uma coisa que vale a pena, tá, investir é em sistema, tá? Sistema de gerenciamento ajuda muito, tá? Foi uma das coisas que ajudou a gente muito. Então isso, cara, quem tá quebrado, tá difícil, bota um sistema bom, tá? Tem um grifo aí, ó. É processo, né? Porque o sistema traz processo. Isso né? aí. Processo. Aí tu Não, consegue se independente, organizar. né? Eu falo pra qualquer um, assim, mesmo se tu não tem dinheiro pra ter um sistema, pega lá uma agenda bem estruturada, um processo, pega uma planilha de Excel, mas faz alguma coisa, guarda os clientes, deixa tudo anotado, porque... O problema é que assim, ó, tem gente que é pequeno. Obviamente começa de baixo Sim. ou pequeno, às vezes um marido, mulher, mais um, ou só os dois. E às vezes não contrata o sistema porque tem a mentalidade que é muito para ela, que ela não precisa. Mas ela não consegue entender que esse sistema vai trazer para ela aquele muito que ela não tem, ou que ela quer. Entendeu? É isso aí. Porque e começar o negócio certo, cara, é muito melhor. Quando a gente começou a loja lá, o Ferro Velho, e a gente já começou desmontando os carros e guardando as peças, certinho, assim. Hoje a gente sabe onde está tudo. Que tem lá Imagina se não desmontado. tivesse, né? Tu imagina desmontar aquilo tudo. A gente começou até para fazer as coisas certas. A gente desmontou 5 carros. Cara, você não tem noção que sai de um carro desmontado, tá? É coisa de louco, cara. Só conheci carro mesmo depois que fui trabalhar, inventar esse negócio aí. Imagina se tu vai pegar, desmontar tudo para depois arrumar. Não consegue mais arrumar a casa, é muito mais difícil. Não organiza. Então tá começando o negócio, já começa, tenta começar do jeito mais certo. Contrata um sistema, o pacote mais básico, enfim, faz alguma coisa para gastar menos, se não quer gastar muito, mas começa pelo menos com um banco de dados. Isso.
dos clientes, saber o que tu faz no carro há um mês atrás, 2 meses atrás, porque é gratificante, cara. Pegar a cliente, manda mensagem pra gente, depois de fazer um agendamento, tu bota a placa, a gente dá revisão. Se é cliente, não precisa ficar perguntando o que foi no carro, o que não foi, tu vai lá, bota a placa, tu puxa tudo que tu já fez no carro. Tu já sabe mais ou menos, que nem ontem ainda me mandou uma mensagem, uma cliente bem antiga, que bem pouco isso acontece hoje, manda mensagem pra mim, e mandou, quer uma carreira no meu carro. Eu falei, peguei a plaquinha dela, olhei no sistema, vi tudo que foi feito. Será que consigo no mesmo dia? Dei uma olhadinha, a correntagem tinha sido feita, trocou o amortecedor, pouco tempo, tem bastante coisa já, então, possivelmente sim, você só... Então, tu tem essa base, entende? Porque tem a falsa ilusão de, vou ter que ter o sistema, eu já tenho que ter com nota fiscal, eu tenho que ter... Não, porque às vezes depende do formato da tua empresa, teu contador pode emitir a nota para ti ainda, pode fazer uns negocinhos pequenininhos, pode emitir nota lá no site da prefeitura, vai fazendo aos pouquinhos, pega o mais simples, anota, faz todo o processo, tem que fazer... E vai crescendo. Vai crescendo. Outra coisa que eu aprendi, você vai começar uma oficina, não começa com MEI. Isso o Marinho fala também. Já começa com simples. Cara, porque logo vai eu montei vai primeira semana. Primeira semana eu montei, cara, meu contador de som já estourou, cara. Vai fazer? Mas aí tem gente que fica usando um subterfúgio ali. Não adianta, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi, não adianta. Eu falo para alguns clientes aí que às vezes tem e, não, mas eu vou cuidar aqui. Cara, cara. E se o governo vai te cobrar, é isso aí, conta que tá. Cara, não vai ter, o dia acabou. Mais imposto tu pagar, mais tu vendeu. Isso que eu falei esse tempo atrás, que o Flávio Augusto fala isso aí, cara. O Flávio Augusto Quanto mais imposto pagar, mais tu vendeu, faz parte. Esse cara, eu posso falar assim, ele fez eu mudar, tipo, a minha mente totalmente, assim, porque eu era funcionário, eu queria ter empresa, mas sabe quando tu não tem referência nenhuma, tu não sabe, tu não escuta ninguém, tu não conhece muito ninguém, né? E eu ficava escutando o podcast dele, cara, lá no Jovem Nerd, era o primeiro podcast que teve aí no Brasil. E ele foi lá e patrocinou, acho que foi 12 episódios, cara, uma coisa assim, tudo de empreendedorismo. Cara, ele falava essas coisas assim, não, eu quero mais pagar imposto mesmo, porque se eu pago mais imposto eu pago, mais eu faturo, mais dinheiro eu tenho, mais eu posso crescer a empresa e assim vai indo. Ele fala, né? E cara, faz total sentido isso aí. Tu consegue até no banco, se precisar um dia de algum dinheiro, alguma coisa, um capital de giro, alguma coisa, também, tu paga imposto, tu tem de onde comprovar. Se tu vai lá só com, aqui, ó, cara, eles vão olhar pra ti e vão dar risada. Verdade. Vão dar risada. É uma coisa que a gente aprendeu, depois que aconteceu tudo lá, a gente aprendeu isso também. Tem que ter simples, cara. Começa já com o CNPJ certo, já uma coisa certa. Bem, isso mesmo. E tem uma conta empresarial, tirar esse negócio de conta pessoa física. O cara tem que separar desde o início e cuidar para não se sabotar, cara. E é facinho de se sabotar, tá? É só ter vontade de comer um x-salada e não ter o dinheiro no pagamento ainda, já se sabota. Já pega 50 na oficina e ninguém tá vendo. E é verdade, isso acontece todo dia, cara. No começo é normal. Sim, porque tu não tem nada, né? Não pode dizer assim, o cara tá errado. É o certo para aquele momento dele. Porque no começo, mas assim que puder, tem que começar a se organizar. Porque fazer o prolabore, né? Tirar ali, vou receber tanto, vou ter que tirar tanto, fazer tanta de retirada. Na verdade, eu não vejo assim, tu começou um negócio do zero. Beleza, tu não tem receita nenhuma, certo? Então, o mínimo que tem que fazer é não gastar também. Espera entrar, vai entrando, vai vendo o que vai acontecendo. Vai ter que cuidar muito, porque o que eu quero dizer é que às vezes as pessoas entram um pouquinho já. Eu ia falar assim, porque aí tem que pagar as contas. Exatamente. Sente o negócio primeiro, né? É isso que eu ia falar. Tipo assim, foi uma coisa que hoje, se eu fosse abrir de novo, eu ia pensar, eu já vinha de assalariado. Cara, custa eu botar, então, eu já tinha aquele salário, eu vou viver com aquela forma. Então bota aquele salário pra ti e separa o restante da empresa. Pelo menos aquele teu salário tu vai tirar. Se eu tivesse feito isso lá atrás, cara, mas não tinha passado todo. Porque a gente sabe que é rentável. Quando olha também, assim, meu salário era R$2.500. Aí eu vou ter a oficina. Aí eu já tô faturando daqui a pouco 20, 30, 40, 50, 60. Não, mas ele vai aumentando, né? Vai aumentando, vai aumentando, mas aí ele vai olhar assim, mas credo que no primeiro mês eu já faturei 20 mil, eu vou tirar só, sobrou 20 mil, vou tirar só 2,5, cara, para. É difícil fazer, mas seria ideal. Claro um cenário perfeito, né? Claro que é. Não. Eu deixei de tirar dinheiro muito tempo da minha empresa, muito tempo, porque eu queria fazer a empresa se retroalimentar para ela crescer e, cara, e hoje ainda é uma disciplina, cara, quem consegue fazer momento isso, que eu não tiro, é difícil. Eu olho assim, não, esse mês eu vou fazer tal coisa grande, assim, então eu sei que é errado, meu contador briga comigo lá, o Lucas, e mesmo assim
Eu faço, às vezes nem tiro. Eu deixo lá e vamos fazer. Ah, eu tiro, meu Deixa- CPF grita. Pelo amor de Deus, eu deixa preciso fazer isso. compra. Socorro, mercado. socorro. Ah, Mulher mas em casa também, vamos passear, vamos. Ah, mas tu tem lá um caixa também. Não, lógico, mas Então, assim... dá pra tirar do teu caixa e deixar no caixa da empresa. Não, tem que me pagar. Eu trabalho pra caramba, tá louco? Mas tu tem mais tempo na tua empresa que eu também. Sim. Mas é assim, é estruturando o negócio, sabe? É estruturando o negócio, tu vai fazendo, mas com certeza, muito, muito tempo. Agora eu não posso mais, né, cara, fazer isso. O meu caixa foi já. O rapaz tá andando de BMW agora. Eu ia dizer, por isso que ele tava mandando recado lá pra tua oficina, ó. Meu... Provavelmente já pra agendar a revisão, ó, pra eles dar um jeitinho. bichão Você tá aí, puxando o ó. saco. A Jennifer vai fazer de graça pra ele. Viu? Eu falei, esqueci de passar um negócio, mas eu passo. Viu, né, como é que é fazer cotação pra ti. O carrão do Piazão ali, cara. O cara merece, cara. O cara trabalha. Eu digo uma coisa, cara, a gente tem que mostrar as conquistas, tá? Porque por menor, ali não é menor, né? Ali é uma conquista do caralho, né? Mas conquista, a menor que é verdade. A menor que seja, cara, a gente tem que mostrar, sabe? Porque isso te dá a conquista de, olha, agora eu vou filosofar de novo, cara. Presta bem atenção, muito fecha em mim aqui, ó, que essa vai ser forte. A conquista de hoje serve de combustível para amanhã. Então, valorize cada conquista sua e mostre. Tenho dito. Diego Mensor, bota embaixo. Cara, é verdade, velho. E o cara Aí comprou um carro todo... Eles vão achar um outro escritor que falou isso antes aí. Possivelmente sim. Mas como eu não lembro, eu não li, se eu escutei de alguém, então eu tô repetindo também. Tudo certo. Mas o cara tava com vergonha de postar o carro e pensar que nada, rapaz. Não, Eu vi no teus stories lá que tu já pegou e já... Não, eu filmei ele entrando no portão, né? Já ficou... Não Vou é vergonha, cara. Não, eu te entendo. O pessoal às vezes acha que é arrogância do cara. Sim. Aí, Mas eu falo isso de ti, mas tu sabia que eu nunca postei. Aí, ó. Não, é verdade. Porque agora que eu tô mais dadinho assim, né? Tá, aí a hora que tu comprar o teu Porsche que tu quer comprar, Não, mas eu vou mostrar, certeza que sim. Claro que não. E eu não troquei mais de carro depois que eu comecei a falar mais. Eu digo que eu trocar de carro. Eu vou lá na tua casa te mostrar só pra tu postar também. Tá bom. Não, ele vai dar uma volta ainda, né? Mas é isso aí, cara. É legal escutar a tua história assim e a gente se identifica bastante com isso, porque eu também passei uns perrengues ferozes ali em 2017, cara. Então, e é legal. E assim, é basicamente, se tu pegar a história de todos os negócios que estão mal ou estão caminhando por um lugar sensível, um lugar que não deve, perigoso, aliás, sim, a história é quase a mesma. Ou porque concentrou demais no mesmo lugar, e efetivamente às vezes não consegue cobrar o que deveria ser cobrado, porque é muito carro, a pessoa acaba sugando um pouco, ou porque gastou além do que poderia. Então é quase toda a mesma coisa, entende? Eu acho que a maioria das oficinas, né, já passou por isso, acredito eu, que quase todas elas, pelo pessoal que a gente faz, que a gente conversa por aí, pelo Brasil fora, quando a gente se encontra e tal, cara, a maioria delas já passou por isso. Quem não passou, que nem o Diego disse, vai passar, provavelmente algum dia vai passar, espero que não, mas... E é tenso, tá? Eu não cheguei a ficar devendo, assim, de chegar a negociar alguma coisa, mas vou dizer pra vocês que fiquei... Não. Fiquei fudido, cara. Fica com medo, porque fica... Pô, cara, será que vai entrar? Eu cheguei a vender tudo que tinha, tudo, e financiar uma Saveiro 100% pra poder ter um meio de locomoção, velho. Sério mesmo. Ainda bem que teu nome tava bom, né? Só porque meu nome tava bom. Vendi tudo. Se deixasse um pouquinho mais pra frente, desse mais merda... Se eu não conheço a minha mulher, essas horas não sei o que seria de mim. Entendeu? Já era. Sempre tem que ter uma mulher na vida do cara. Essa mulher me salvou, cara. E aí, foi difícil. Um dia eu vou contar a minha história. Minha história Um dia tu senta lá, eu sento lá e vou me entrevistar. Depois eu inverto. Isso. É uma boa ideia, né? A minha tem que pegar, que eu vou dar uma choradeira, velho. Porque a minha história é foda. Eu me emociono quando eu falo dela. Diego, mas assim, que nem tu falou da tua esposa. Cara, eu vejo por mim, tá? Tem que ter. É muito bom ter alguém do lado parceiro. Não existe, tá, cara? Isso aí é... Cara, família é o homem e a mulher ali, é isso. Um sustenta o outro em áreas diferentes. Essa é a ideia. Sabe, ela não trabalhava comigo. Ela virou minha sócia depois de um tempo, assim, quando eu comecei a virar a chave, assim, pra mudar o negócio. Mas até quando ela não trabalhava comigo, ela me ajudava. As pessoas falam que ajudar, muitas vezes, é entrar com dinheiro, ajuda financeira. Cara, isso, na verdade, é uma das coisas que importa, lógico, mas o apoio emocional, velho, vai muito além disso, sabe?
É aquele momento que chega em casa desanimado, com vontade de desistir de tudo, todo mundo te ligando, te cobrando, as coisas não dando certo, funcionário faltando, ferramenta quebrando, tu precisando investir, não tem dinheiro. E chegar alguém em casa e dizer pra ti que vai dar tudo certo. Entendeu? Que não vai ficar te aloprando, ficar te... Isso é muito Fala, né? Te importante. avisei, eu te avisei. eu te falei, não faz de... Sabe? Alguém que vai pegar na tua mão e vai dizer, vamos que eu tô contigo. Pô, isso aí não tem preço. não tem preço, cara. E a minha mulher me salvou, eu digo pra ela, é uma bênção na minha vida, entendeu? Ela me salvou assim. Muito obrigado, Andressa. Claro que eu também sou uma bênção. Tá o menino aqui. Eu também sou uma bênção na vida dela, né, cara? Eu sou um amorzinho, né, velho? Tu tá louco? Então, assim, nós se achamos, né? Eu salvei ela, me salvou, Eu né? não sei, eu só vou concordar com isso se tu assar uma carne pra mim de novo na tua casa. Eu vou fazer. Então tomar banho de piscina nesse frio aí. Meu Deus, que coisa boa. Esse frio não dá. Depois de umas cachaças não tem, não Pula, esquenta né, tudo. tomar 3 copinhos de schnapps. Tá bom, já. Mas ó, ele falou, cara, eu vejo minha mulher assim, ó, de tudo que a gente já passou, graças a Deus, cara, não tem o que reclamar nessa parte. Parceira, realmente, assim, que nem o mentor disse. Cara, aquele dia pode ser que, mesmo que ela não foi pra oficina, aquele dia que tu tá ali, cara, deu alguma coisa, ou deu uma queda no movimento, o cara já fica meio, né? Já. Ou o que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô fazendo alguma coisa? Será que tem alguma coisa dentro, alguma coisa fora? Ou é um movimento mesmo? O cara chega em casa, só olha pro cara assim, não, calma. E a minha pequena também, cara, isso ali também, cara, é uma filha também, é uma coisa que dá uma força pro cara gigantesca, né? Isso é. Também. Que recarrega, né? Acho que tudo, né? Acho que um ponto em comum de quem começa a ter mais sucesso é geralmente isso, né? É a família, né? O cara ter ali... minha esposa também, ela não trabalha comigo, nem nada. A gente troca ideia, assim, conversa um pouco, mas... Eu toco minha empresa 100% só eu ali, né? E aí mas ela sempre tá ali junto, né? Tudo que for para apoio emocional ou até ideias, às vezes, tipo assim, como lidar às vezes com um funcionário X, Y, do jeito e tal, porque ela também, ela é gestora na empresa que ela trabalha lá, ela já me ajuda, né? Acaba ajudando de forma indireta, vamos dizer assim, né? Sim. Mas eu acho que a parte emocional é o que pesa para todo mundo. Ter uma pessoa do teu lado que ela tá ali para puxar para trás, não dá certo, a pessoa não desenvolve, tipo, tu não ia desenvolver, eu também não ia desenvolver, é normal isso, assim, tem que ter uma pessoa que, ela não necessariamente precisa ficar dizendo assim, não, tu é o melhor. Não, lógico que não. Mas às vezes precisa também, tipo assim, pô, não, te liga e começa a fazer assim, ó. Exatamente. E acabou, é uma pessoa que precisa tá ali para aquele momento que, vamos dizer, pega pra capar e também para quando vê que tá tudo desmoronando e não, peraí, vamos, calma, fica tranquilo, né? Eu acho que é isso. A função da mulher é ser mãe, né? E ela é até a mãe do esposo também em alguns momentos. E às vezes é esse ponto também que precisa ser mãe também do cara, né? Não vou entrar nesse... Não, mas é um ponto que às vezes não, te entendo, o emocional. Precisa, às vezes, a mulher tá ali junto, que é o que ela falou ali, tipo, pô, chega estressado. Imagina se ela vai lá... E, cara, eu pergunto pra ela, pô, hoje aconteceu uma situação assim, com toda a situação, porque o cara não tem a verdade absoluta, né? Tu pode errar nas coisas, entendeu? E daí eu boto pra ela, aconteceu isso, o que tu acha? Daí ela fala, eu acho que tá errado, ou eu acho que tá certo, ou eu acho que... Dá pra fazer diferente. Exatamente, entende? E é isso que o cara precisa escutar, entende? O cara precisa saber que às vezes não tá certo, às vezes o cara também tá errado. Porque a gente age, o bicho tá pegando, vê, o sangue tá fervendo e tu faz às vezes coisas que não deveria fazer, no automático. Manda áudio para as pessoas com era 2 vezes o pescoço soltando, aí apaga o áudio, manda com uma veia. Vou dar uma dica pra vocês, essa é de ouro, hein? Quando vocês estão mais puto, que nem eu fiquei esse dia atrás com um rapaz aí, cara, que eu tenho vontade de... Sabe o que vocês fazem? Pega o celularzinho, cria um grupo contigo mesmo, pra não ter perigo de mandar esse áudio pro cara e ele mandar te matar. Grava um áudio, mas xinga esse cidadão com tudo que tu puder, entendeu? Não, melhor, manda pra tua mulher e no final diz assim, amor, como é que será que eu posso mandar isso ou não? Ela vai dizer... Mas fala, bota pra fora. Corre risco de tu morrer antes dela acabar de escutar o áudio, tá? Já pensou? Você escreve antes, escreve ó, esse áudio é só uma mera explicação, será que eu posso mandar pra pessoa ou não? Cara, manda, aí relaxa, daí manda o certo, entendeu? Mas, ajuda, tá? Oxi, só não vai falar pro cara, mandar o áudio errado ainda pro cara, né? Mas também tudo bem. Mas essa do grupo é legal. Mas a gente faz, eu e minha mulher, isso às vezes acontece, porque ela não tá na oficina, eu ligo pra ela, ou conto pra ela, né? Daí eu começo a mandar mensagem pra ela, mas xingando o cara, daí ela manda também, puta, cara também.
E acaba... E passa, não passa? Claro que passa. amenizando. Quando tu xinga, a raiva dá, mano. Dá E pior que daí tem que respirar fundo e ir lá, não. Tentar resolver da melhor forma possível, bem tranquilo. E às vezes quando tu começa a falar, tu começa a refletir e conversar contigo mesmo e entender que às vezes tu tá exagerando. Porque tu começa, filho da... Não, pois é. Mas eu sei o que, aí tu... Aí tu vai miando, vai murchando. Aí tu para, assim, tu pensa... Eu vou resolver desse jeito aqui. Ele que também se ferra, se ele quer ser desse jeito. É, bem isso aí mesmo. É bem assim. E é uma forma fácil do cara conseguir dar uma amenizada, pelo menos dar uma tranquilizada. Mas que ajuda. Ajuda. Rapaz, eu tenho cada áudio violento no meu grupo comigo mesmo. Me volta lá, Meu Deus, eu vou botar tudo no grupo, só pra tu escutar, cara. Pior que a pouco tu vai querer xingar ele, daí tu vai mandar no teu grupo. Já pensou, cara? Meu Deus do céu. Mãe Simão ali, não sei o quê. Não, mas show de bola, já estamos encerrando mais um episódio, porra, 19º, que coisa maravilhosa, hein, cara. Vai até Já final estamos... do ano aí, tá? A nossa meta, pessoal, é até final do ano ter podcast toda semana. E às vezes a gente tava pensando assim, não, vamos ver se vai... Porque, pô, é força de gente, né, pro cara... vamos ver se vai... Não, mas não é questão de gente, mas vamos ver se o pessoal vai gostar, se o pessoal vai querer, se vai ter engajamento, se não vai. E... Querendo ou não, tá tendo, né, cara? Não, tá bom demais, tá legal. E eu acredito que vai passar do final do ano ali, ano que vem, no outro, e vamos fazer outras coisas melhores, maiores aí. E vai ter o churrasco para oficina. Churrasco para mecânicos em novembro. Calma, não fala a data. Não, por isso não tem data. Só tô não fala a data. Mas vai ser esse ano, esse ano vai ter. Já teve um protótipo, vai ter outro. E depois vai ter um de verdade grandão. Vai melhorando, evoluindo e vai vir coisa boa. Terceiro é sempre melhor. Monstro. Isso é legal, essa parte de network com o pessoal. Isso aí é... a parada do churrasco para mecânico é o network. É fazer um dia um pouco mais descontraído. E os donos da oficina, né? E as esposas, que também são donos da oficina, ir lá para escutar uma palestra de alguém, comer um churrasco, falar com um parceiro, e vai ter uma estratégia ali dentro para todo mundo meio que oxigenar e conversar entre vários. Não é para ficar patotinha. Vai ficar só grupinho, vai aquela panelinha, ter, sabe? Não vamos falar a estratégia que vai ser, mas... Vai ser dinâmico vai o ser negócio. dinâmico para todo mundo. Isso é legal. Vai ficar rodando e vai tirar ali o Jackson lá da mesa dele. Não conta, cara. Você tá te contando. Não, mas não vai ser... Não, ele se empolgou. Não, mas eu tô falando, vai ser tirado dali, vai ser colocado lá com fulano, e aí assim os dois vão se conversar, os dois que nunca se falaram na vida, e vão conversar, trocar ideia, oxigenar o cérebro, isso traz ideia nova, e isso é bom pro setor como um todo, porque quando se fecha numa bolinha aqui assim, nós temos razão e acabou. Mas quando tu pega uma outra pessoa, bota aqui, mas e aquele negócio assim, aí começa... E tu sabe por que isso acontece? Por que se cria... Afinidade? As tribos? Porque... Sobrevivência. Você tá falando de tribo aí, é sobrevivência. É isso, cara. Mas porque hoje é afinidade, né? Nós, seres humanos, fomos programados para viver em grupos. Ponto. Então a gente procura o grupo que a gente mais se identifica, porque sozinho corremos risco de morrer. Isso é histórico. Então eu vou ser o cara que vão fazer e daí grupo maior. Tu encontrou a galerinha ali, tu acaba ficando ali. Porque a tua mente é negativa. Ponto. Lá eu com essa história de novo, né? Mas enfim, eu gosto disso. A tua mente é negativa. Então, quando tu sai desse grupo, a tua mente volta que tu vai morrer, vai dar merda. E tu precisa sair desse grupo para entrar em um outro grupo. Tu não conhece ninguém, cara. Isso é muito risco. Só que é onde tu se fecha nesses grupinhos, se fala. Então a gente vai ganhar um grande grupo, como diz o Simão. É que nem esse negócio do podcast. Pra oficina... Cara, é muito top, porque tu acaba vendo como é que é nas outras oficinas, acaba vendo muita coisa. É difícil um cara falar assim, me ferrei um monte, fiquei devendo, não sei o que, porque um monte passa por isso, mas tem medo. Que aí se veste caloteiro. É o que se veste caloteiro, é bem isso aí. É que nem eu falei, era pra ter vindo minha esposa também junto. Se ela tivesse vindo, ela ia contar bem como desde Não, mas isso vai ter outra oportunidade. Não, mas pode vir só ela também. O podcast com uma pessoa só, a gente tá vendo que tem mais resultado. Tem mais resultado, né? Porque... ela ia ficar mais quieta. Sim. Ou tu ia ficar mais quieta, ia ser assim, geralmente, tá? É que daí sempre um fala, o outro não, já fica mais... E uma hora passa rápido, que nem agora, já falta 25 segundos pra uma hora. Exatamente. Mas, quer finalizar aí, depois eu termino? Finalizar só pedindo pra galera seguir, @oficinacast, @coremaoficial, entra no site da Corema, dá uma olhada no que tem lá, tem muita coisa boa, muita ferramenta. Agradecer o Jackson aí pela oportunidade.
história, vou dizer para ti que é inspiradora na parte que você conseguiu sair de onde você estava e chegar onde você está agora. Então, é muito bonito ver a tua oficina hoje rodando. Quando eu comecei a te ver no Instagram, eu pensava, o que esse entregador de peça está fazendo? De verdade, pensei isso mesmo, porque não conhece a história do cara, tá entendendo? Então, hoje, fui lá conversar contigo, talvez a estrutura que tu montou lá, porra, é bonito, cara, o jeito que tá ficando, que vai ficar ainda. E é isso aí, é olhar para frente e seguir, entendeu? Se tem que nem diz o Geraldo Rufino, quando tem a merda do cavalo, a galera olha só pra merda, não olha pro cavalo, né? Não olha pelo que o cara passou, né? Então assim, tu olha pro cavalo e resolve. Tem a merda ali, limpa a merda, mas tira o cavalo também dali. Então foca no problema, entendeu? Então, pra resolver, ter o resultado. Então, tá de parada. Cara, se ela não acontece isso num podcast... Eu tava até achando estranho que ia acabar o podcast. Eu vi que ela tava girando, pensei, não, cara. Mas, Jackson, obrigado mesmo, cara, de coração, e que Deus abençoe a tua empresa, a tua vida, a tua família, que dê tudo muito certo aí pela frente e ainda mais. Eu que agradeço a vocês pelo convite, né? Foi uma honra estar aqui, como eu falei. Eu acompanho vocês direto, então, é um negócio muito legal que vocês estão fazendo. E a porta da oficina está aberta para todo mundo que quiser ir lá conhecer e quiser fazer um network. Tá lá, só chegar. Então tá bom. Obrigado por ter vindo, né, cara? E como é que é o teu Instagram? Stopcar Indaial. Stopcar Indaial, pessoal. Sigam ele lá no Instagram. Sigam o Programa para Oficinas, que eu grifo. Diego Mensor. Oficina Cast, Corema. E é isso, pessoal. Até o próximo. E adeus. Amém.